vídeo de história hoje nós vamos ver um pouco sobre os movimentos nativistas. Você vai utilizar o seu livro didático das páginas 48 à página 54 e vamos também realizar a atividade no livro de reforço das páginas 90 a 92. Abra o seu livro aí na página 48 para que você possa acompanhar a leitura. Veja bem, é um conteúdo um pouco extenso, né, para que a gente possa passar ele por completo nesse vídeo. Então, tia vai destacar alguns pontos principais e você vai, após o vídeo, realizar a leitura bem detalhada do conteúdo aí no seu livro, tá certo? E só então nós faremos a atividade. O Brasil era colônia de Portugal. Tudo era dominado desde a extração do pau-brasil até a produção do açúcar, né? Então, Portugal dominava tudo nas terras brasileiras, desde a extração do pau-brasil até a produção da cana-de-açúcar. Depois da descoberta do ouro e das pedras preciosas, esses produtos também passaram a ser controlados. Com o passar do tempo, o governo português passou a exigir cada vez mais uma maior quantidade de ouro e de pedras preciosas. Um sentimento de revolta foi dominando os brasileiros, que estavam cansados dos abusos e das injustiças de Portugal. Por essa e outras razões, várias revoltas ocorreram em diferentes partes do Brasil. E as principais delas foram a Revolta de Beckman, a Guerra dos Emboabas, a Guerra dos Mascates, a Revolta de Filipe dos Santos e a Inconfidência Mineira, que teve Tiradentes como mártir. Vamos ver um pouco, né, sobre cada uma delas. A Revolta de Beckman ocorreu no Maranhão em 1684. Os chefes eram os irmãos Manuel e Tomás Beckman. A causa dessa revolta foi o desentendimento dos colonos com a Companhia de Comércio do Maranhão, criada por Portugal, pois esta estava tendo problemas com o abastecimento da região e cobrava preços altíssimos por produtos de péssima qualidade. O término dessa revolta foi após um ano. Essa revolta ocorreu em 1684 e teve o seu término após um ano. O governo português enviou ao Brasil um novo governador que enfrentou e derrotou Manuel Beckman, que foi condenado e morreu enforcado. Aí nós vamos ver a Guerra dos Emboabas, que ocorreu em Minas Gerais em 1708, e o seu chefe foi Manuel Nunes Viana. Os bandeirantes paulistas achavam que as minas deveriam pertencer apenas a eles. Foram eles que descobriram o ouro. Mas a cada dia era maior a quantidade de pessoas que vinham de fora para explorar o ouro. Para o término dessa guerra, o rei de Portugal decretou que os paulistas fossem expulsos da região e a coroa portuguesa ficasse com o direito de explorar as minas. Depois nós tivemos a Guerra dos Mascates, que ocorreu aqui em Pernambuco no ano de 1710. Os chefes eram os senhores de engenho, olindenses, né? E os mascates, recifenses. A causa dessa guerra foi: Olinda era sede da capitania de Pernambuco. Seus habitantes, em grande maioria, eram ricos senhores de engenho. O Recife era habitado por comerciantes portugueses, que eram os mascates. E os mascates solicitaram ao rei a elevação do Recife à categoria de vila. O rei atendeu à solicitação e demarcou os limites entre Olinda e Recife. No término dessa revolução, os chefes dos olindenses foram presos e enviados para Lisboa, capital de Portugal, e seus bens foram confiscados pelo governo. Depois veio a Revolta de Filipe dos Santos, que ocorreu em Minas Gerais em 1720,
e o chefe foi Filipe dos Santos. A causa dessa revolta foi que Portugal queria controlar a extração do ouro e mandou criar casas de fundição, onde todo o ouro encontrado deveria ser entregue para ser transformado em barras. Uma parte dele ficava para o governo como pagamento dos impostos, chamado de quinto. No término dessa revolução, o governo mandou prender os chefes do movimento e suas casas foram queimadas. Filipe dos Santos foi enforcado em praça pública. Por fim, tivemos a Inconfidência Mineira, que ocorreu em Minas Gerais no ano de 1789, e o seu chefe foi Joaquim José da Silva Xavier, Tiradentes. A causa dessa revolução era que o governo português ameaçou aplicar a derrama, cobrança forçada de impostos. A coroa portuguesa queria proibir outras atividades na região das Minas para que todos os escravos trabalhassem na exploração do ouro. Fechou as fábricas de tecido para que os brasileiros fossem obrigados a comprá-los de Portugal. E a cada 1,5 kg de ouro deveriam ser mandados ao rei. Caso essa quantia não fosse atingida, a população deveria completar a cota. Como consequência dessa revolução, os padres, os poetas, escritores, mineradores, militares e outros se uniram para lutar contra a opressão do governo de Portugal. Os participantes eram chamados de inconfidentes. E no término, o governador mandou prender os inconfidentes. Alguns foram expulsos do Brasil, outros condenados à prisão perpétua, e Joaquim José da Silva Xavier, Tiradentes, foi condenado e enforcado no dia 21 de abril de 1792, no Rio de Janeiro. Tiradentes foi o mártir da Inconfidência Mineira. Ele era, como nós vimos, as pessoas que participavam desse movimento, que eram chamadas, conhecidas como os Inconfidentes, eram brasileiros idealistas e cultos, pertencentes às classes ricas e que tinham o apoio dos padres e militares. Entre os Inconfidentes estava um homem simples do povo, chamado Joaquim José da Silva Xavier e apelidado de Tiradentes. Ele recebeu esse apelido porque tinha aprendido o ofício, com seu tio, ele era dentista. Exercia também as profissões de mascate, garimpeiro e alfaiate de cavalaria. Quando o movimento foi denunciado por Joaquim Silvério dos Reis ao governador de Minas Gerais, o Visconde de Barbacena, este ordenou que prendessem os revolucionários. Porém, Tiradentes foi condenado à forca. Seu corpo foi esquartejado e colocado em postes, como exemplo, para que servisse de exemplo do que aconteceria com qualquer um que tramasse contra Portugal. Pela sua bravura de lutar e morrer pela pátria, nós brasileiros consideramos Tiradentes um mártir da Inconfidência Mineira. E aí você vai ler de forma mais detalhada para conhecer mais, sobre as revoluções e sobre esse mártir da nossa história. E nós vamos agora para a resolução do nosso exercício. No primeiro quesito, complete a cruzadinha utilizando as dicas. De quem o Brasil era colônia? Você vai responder aí na cruzada, no número 1. No número 2, produto controlado por Portugal, cuja cobrança abusiva motivou algumas revoltas. 3. O local da revolta de Beckman. 4. Donos do colégio onde os revoltosos de Beckman invadiram. E o 5º, nome das pessoas que vieram de outros lugares para explorar Minas Gerais. E aí você vai, de acordo com a sua leitura no conteúdo, responder esse primeiro quesito. E no segundo, elabore uma pergunta para a resposta abaixo. Porque os brasileiros estavam cansados dos abusos e das injustiças de Portugal. Essa frase é a resposta para a pergunta que você irá elaborar.
Elabora uma pergunta aí que tenha essa afirmação como resposta. No terceiro, você vai relacionar as duas colunas. Maranhão, 1684. Qual foi a revolta que aconteceu no Maranhão? Você procura, escreve o número 1. E vai olhando as revoluções e as datas e vai enumerando a coluna ao lado. No quarto, circule a afirmativa correta sobre a causa da revolta de Beckmann. Você vai ler aí essas 3 afirmações e vai circular a afirmação correta, que explica qual foi a causa dessa revolta. Sobre a revolta de Beckmann, informe quem foram os chefes da revolta, o local onde ela ocorreu e o ano onde ela ocorreu. No sexto, escreva o que você aprendeu sobre a revolta de Beckmann. Faça uma ilustração para representar essa revolta. No espaço abaixo você vai desenhar, fazer uma ilustração aí demonstrando a expressão dessa revolta e vai escrever nas linhas abaixo o que você aprendeu sobre ela. Sétimo, complete o texto corretamente com as palavras pessoas, causa, Minas, conflito, paulistas, guerra dos emboabas e região. Você vai preencher os espaços das afirmações abaixo, deixando elas de forma correta, com sentido com essas palavrinhas do quadro. No oitavo, escreva sim ou não. Na Guerra dos Emboabas, os paulistas foram derrotados e mortos por Capão da Traição. No Capão da Traição, se sim, escreve sim, se não, escreve não. E aí você vai lendo as demais e vai respondendo da mesma maneira. Nono, qual o objetivo da revolta de Filipe dos Santos? Décimo, o que aconteceu à cidade de Olinda como consequência da Guerra dos Mascates? 11º, entre os inconfidentes estava um homem simples, chamado Joaquim José da Silva Xavier e apelidado de Tiradentes. Por que ele recebeu esse nome? 12º, escreva por que o movimento da libertação de 1789 não deu certo. 13º, escreva qual foi a punição dada a Tiradentes e, por fim, por que a coroa portuguesa agia com tanta violência. Depois que nós terminamos o livro didático, aí nós vamos para o livro de reforço. No livro de reforço, você continua o exercício na página 90. Por que os brasileiros estavam com sentimento de revolta? O sentimento de revolta que deu origem a tantas revoluções. Qual foi a causa? Por quê? Segundo, sobre a Inconfidência Mineira, coloque V para verdadeiro e F para falso. Então, você vai lendo as afirmações aí e a que for verdadeira, coloca V, na que for falsa, F. Terceiro, procure no diagrama as revoltas que aconteceram em várias partes do Brasil, Vamos procurar as revoltas que aconteceram aí, que nós acabamos de ler e falar sobre elas. Você vai circular cada uma no diagrama abaixo. Quarto quesito, como ficou conhecido Tiradentes após sua bravura de lutar e morrer pela pátria? Pinte um quadro, não e outro sim, para descobrir a resposta. Então, o primeiro quadro você não pinta, como o livro diz, pinte um quadro não e outro sim. O primeiro você não pinta e aí vai fazendo uma sequência. E depois você vai encontrar a resposta de como ele ficou conhecido. E vai escrever ela no espaço abaixo, tá joia? Na página 92, marque o X na resposta certa. Você vai ler aí as afirmações e vai marcar o X apenas na alternativa correta. A Guerra dos Mascates ocorreu... Onde ela ocorreu? Assinale. Os chefes da Guerra dos Mascates foram... Quem eram os chefes? Eram Mascates e Emboabas, senhores de engenho agricultores ou senhores de engenho mascates. Letra C. A revolta de Filipe dos Santos ocorreu onde? Em Minas Gerais, Pernambuco ou Maranhão?
E por fim, o líder dessa revolta foi quem? Antônio Fernando, Felipe dos Santos ou Antônio dos Santos? E aí você conclui a atividade de hoje. Leia com atenção, responda a atividade, nós vamos realizar a correção. Qualquer coisa é só perguntar. Um beijo, nos veremos no próximo vídeo.